Como é bom estarmos na presença de Deus e como é bom estarmos juntos com o povo de Deus. E sabemos que quando morrermos ou quando Jesus voltar, estaremos eternamente na presença do Senhor, louvando, glorificando, exaltando o santo nome de Deus, sem nenhuma presença de enfermidade, de pecado, de maldade. Realmente a palavra nos diz que o último estágio da salvação é a glorificação. Então nós teremos lá no céu nossos corpos transformados, glorificados, não haverá mais nada de pecaminoso. Então, meus amados, nós temos que desejar, ansiar por esse momento em que estaremos todos nós, de fato e absolutamente, sem nenhum tipo de influência pecaminosa sobre nossas vidas. E como é bom sabermos que nosso Deus é Deus que nos salva. Quero convidar os irmãos, nós estamos na pregação no livro de Atos. Antes de eu prosseguir, é inevitável não deixar, preciso falar. Gilberto, muito feliz em vê-la conosco, a esposa lá. Que bom, seja bem-vinda, finalmente posso conhecê-la, né? Uma grande expectativa, várias vezes vocês vieram, não estavam presentes, mas seja muito bem-vinda. É uma alegria, viu, Gilberto, tê-la conosco aí, e que o Senhor abençoe. Bem, meus irmãos, vamos prosseguir. Atos capítulo 17. Estamos trabalhando todo esse livro de Atos, é o primeiro livro de história da igreja, como os irmãos já bem sabem, e estamos na segunda viagem missionária de Paulo. Agora, ainda nessa segunda viagem missionária, veremos de aprender aquilo que Deus tratou naquele momento da história na cidade de Tessalônica. Então, quero pedir a você, por favor, que abra sua Bíblia nesse texto. Atos 17, 1 a 9. Vamos mais uma vez orarmos. O pastor Neymar já orou, mas vamos orar mais uma vez. Sempre é necessário dependermos totalmente da graça do Senhor para expor a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor, fale com Deus e eu conduzirei esse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque está aberta diante de nós a Tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos e demos graças ao Senhor, porque o Senhor é Deus que fala conosco. Que ao ler a Tua palavra, Deus, Teu Espírito Santo venha aplicar conforme a necessidade, iluminar a nossa mente para compreendê-la corretamente, de modo que nós tenhamos, ó Pai, uma fé firmada nas Escrituras e possamos verdadeiramente vivermos uma vida que agrade ao Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. Eu peço a você que está com o celular, se porventura você, olha, pastor, eu não trouxe minha Bíblia, esqueci minha Bíblia em casa e eu preciso olhar no celular, não tem problema, pode olhar no seu celular. Só peço uma gentileza, desligue a rede de dados móveis, porque às vezes você está com a Bíblia aberta no celular e aparece o WhatsApp, tira toda a sua atenção. Mas se você desligar o Wi-Fi, desligar dados móveis, você não vai ter esse inconveniente, né? Então, e se você tem a Bíblia, abra a Bíblia. Se você está sem Bíblia, pode acompanhar no celular, não há dificuldade, mas com esse cuidado. E não fique conversando na hora da pregação, ok? Às vezes a gente aqui da frente vê alguns... né? E quem está do lado realmente também prejudica bastante. Então, tenhamos todos a atenção necessária. Voltemos então para o texto. Atos 17, de 1 a 9, diz assim, Lucas falando para Teófilo. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia, este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia não os encontraram. Arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando, estes homens
que tem agitado o mundo chegaram também aqui, e Jasão os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram essas coisas, mas, recebendo fiança de Jasão e dos demais, ele os soltaram. Quando olhamos para o texto, nós percebemos muito claramente alguns efeitos, ok? Alguns resultados, algumas consequências. Alguns efeitos estão muito bem colocados aqui para nós, quando existe um comprometimento, quando existe uma postura daquele que anuncia o Evangelho, daquele que testemunha de Jesus de uma maneira fiel. Nós temos Paulo e Silas com uma postura de fidelidade às Escrituras, anunciando quem é o Senhor Jesus. E podemos afirmar com muita tranquilidade que a nossa igreja tem tido essa preocupação e essa ocupação. Nós estamos de fato engajados, estamos realmente conscientes de que é o nosso dever, é o nosso papel como pessoas que creem em Jesus, que creem na Bíblia, anunciarmos com fidelidade as Escrituras. Então podemos dizer o seguinte: assim como Paulo e Silas anunciavam com fidelidade a palavra de Deus, nós aqui no século 21 também temos esse mesmo engajamento, nós também temos essa mesma postura, temos essa mesma ocupação. E os irmãos estão dominicalmente sendo desafiados a também fazerem o mesmo. Não somente eu, Rodrigo, pastor da igreja, não somente o pastor Eimal e o pastor Rodrigo Moraes, mas todos os membros da igreja, você que tem vindo congregado conosco, tem sido constantemente persuadido, desafiado a ser uma testemunha fiel de Jesus, ok? Vocês concordam com isso? Os irmãos têm sido continuamente desafiados nessa postura. Então a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que devemos esperar como igreja que se posicione em favor dessa doutrina? O que nós devemos esperar como crentes do Senhor Jesus? O que há de acontecer quando nós nos posicionamos com fidelidade à palavra de Deus? Quais são os efeitos? E é preciso dizer, e vocês estão muito bem lembrados, que o apóstolo Paulo, ele está aqui na sua segunda viagem missionária. Ele queria ir para onde? Para a Ásia. Ele queria ir para onde? Para o Oriente. A intenção de Paulo, olha que Paulo é um homem temente a Deus, um homem que amava os perdidos, mas ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Vocês estão lembrados disso? E não somente o impediu, mas direcionou para que Paulo fosse para onde? Lembra da visão que ele teve à noite no sonho? Passa a Macedônia. Então, a vontade de Deus, eu preciso enfatizar isso, a vontade de Deus é que Paulo fosse para Macedônia e não para a Ásia. A vontade de Deus é que Paulo fosse para o Ocidente e não para o Oriente. Percebam bem uma questão: nós temos aqui Deus soberanamente conduzindo o apóstolo Paulo e Silas para irem em direção à Europa. A Macedônia fica no continente europeu. O direcionamento de Deus é que eles caminhassem não para o Ocidente, não para o Oriente, mas para o Ocidente. E aí tem uma questão séria, porque Deus tem por propósito que o Evangelho ali chegasse, mas vocês sabem, vocês têm visto o quanto foi doloroso, o quanto foi penoso para o Evangelho chegar à Europa. O Evangelho chega à Europa debaixo de duras perseguições. Vocês têm sido testemunhas disso à medida que temos exposto a palavra de Deus. Vocês estão lembrados do capítulo 16, que Paulo ele foi espancado em Filipos. Não somente isso, mas em Tessalônica, o texto dessa noite, ele foi expulso da cidade. Nós vamos olhar no decorrer da mensagem. Em Bereia, se Deus permitir, no domingo que vem, nós vamos ver que Paulo foi enxotado de Bereia. Quando eles chegam a Atenas, Paulo foi ridicularizado em Atenas. E quando chega em Corinto, ele foi taxado de impostor. Com isso eu quero mostrar o seguinte: Paulo era um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Paulo era um homem
estava tendo uma vida correta diante de Deus. Mas o que aconteceu com Paulo? Fazer a vontade de Deus não significa não sofrer. Fazer a vontade de Deus não significa não passar por privações. Fazer a vontade não significa que teremos uma vida que certamente sempre contribuirá e sempre será a realização contínua de nossos desejos e vontades. Paulo estava fazendo a vontade de Deus, Silas e os seus companheiros estavam cumprindo aquilo que Deus queria, mas Deus estava permitindo com que, embora fossem fiéis a Deus, passassem por duras perseguições. Então, quais são os efeitos? Vamos olhar para o texto? Olhemos aí para o texto. Qual é o primeiro efeito quando você tem fidelidade com Deus? Preste atenção nisso. Se você é uma pessoa fiel a Deus, qual vai ser o primeiro efeito? Olhemos para o texto no versículo de número 1 a 4. Passando por Ampípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados examinou com ele as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos, e dizia: este Jesus é o que eu vos anuncio, é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Qual é o primeiro efeito? Qual é o primeiro efeito? Conversão. O primeiro efeito de uma vida de fidelidade a Deus, o primeiro efeito de uma vida de comprometimento nas Escrituras, seguramente podemos afirmar, quando olhamos para o testemunho da vida de Paulo, de Silas e tantos outros homens e mulheres de Deus, é que aqueles que não conhecem o Evangelho serão alcançados por meio de nossa vida. Uma vida que agrada a Deus, uma vida que cumpre o desígnio de Deus, é uma vida que resulta o efeito de conversão dos perdidos. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele é o mensageiro de Deus para aqueles que não eram judeus. Ele é o apóstolo dos gentios. E o apóstolo Paulo, de uma maneira bastante consciente, ele sabia que Deus havia dado a ele a responsabilidade de testemunhar, de pregar o Evangelho aos povos pagãos de seu tempo. O chamado de Paulo não era um chamado voltado para judeus. Mas é interessante observarmos o que acontece aqui no texto. Percebemos que Paulo, ele está fazendo a vontade de Deus, mas ele está fazendo com estratégia. Paulo é um homem extremamente sábio, ele é um sábio estrategista. Observe bem aí, o que o texto nos diz? Que ele chegou aonde? Na cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo chega numa cidade que era de maior influência, uma cidade extremamente importante dentro da Macedônia. Nós podemos seguramente dizer que a cidade de Tessalônica era a capital da Macedônia. Era uma região de rota marítima, de rota terrestre também. E ali havia as grandes rodovias romanas que ligavam do Oriente ao Ocidente. E a cidade de Tessalônica está num ponto estratégico daquela região geográfica. O que nós temos, meus amados irmãos e irmãs, é a percepção de que o apóstolo Paulo, ele queria ser de fato uma pessoa que soubesse aproveitar bem as oportunidades que Deus estava lhe dando. Ele escolhe uma cidade estratégica, porque ele sabia, se o Evangelho chegasse em Tessalônica, as cidades vizinhas seriam também abençoadas. Paulo sabia que se o Evangelho chegasse àquela cidade estratégica, naturalmente se expandiria por toda a Macedônia. Se alguém quer ir a Tupã, mora em Marília, tem que passar por onde? Não tem outro caminho. Tem que passar por Pompeia. Talvez tenha que fazer um desvio pela vicinal, lá por fora, mas a estrada que liga com rapidez e ao grande trânsito de veículos tem que passar por dentro de Pompeia, uma cidade estratégica. Quem passasse então por Tessalônica chegaria a lugares outros e o Evangelho seria pregado. E aqui nós precisamos perceber o fato e a verdade de que Paulo, então, ele sabe que há um grande fluxo, há uma grande
uma grande passagem de pessoas de várias cidades, países ali da sua região. Agora, para onde que Paulo vai, queridos? Olha só uma coisa interessante. Lembra que eu falei a vocês que o apóstolo Paulo, ele é apóstolo de quem? Quem eram os gentios? Não, judeus, ok? Nós somos gentios. Então, perceba uma questão. O apóstolo Paulo, ele vai para onde? Onde ele procura? Ele procura uma sinagoga, mas ele não é apóstolo dos gentios, para quem que vai numa sinagoga? Não era melhor ir na praça pública? Ué, a missão dele, ele não compreendia isso, que o chamado principal dele era ir aos gentios. O Senhor Jesus, no caminho de Damasco, revelou isto a ele. Mas por que ele vai à sinagoga? Meus queridos irmãos, Paulo é um exímio estrategista e ele vai à sinagoga porque ele sabe que na sinagoga ali há judeus que se colocavam todos os sábados para estudar o Antigo Testamento, a Torá, os escritos poéticos, livros poéticos, livros históricos dos judeus. Ali haviam também gentios piedosos, tementes a Deus, que queriam conhecer esse único Deus que os judeus falavam. Ali haviam pessoas que tinham sede e fome de Deus. Paulo vai à sinagoga porque é estratégico ir à sinagoga. Então o apóstolo Paulo, ele é o homem que usou o lugar certo, ele é o homem que usou o tempo certo, ele é o homem que usou o meio correto para alcançar o seu objetivo de alcançar as pessoas a Cristo Jesus, judeus e gentios piedosos. Nós temos que perceber o quão é importante para nós estarmos sensíveis às pontes. As pontes que você precisa no seu dia a dia estabelecer com amigos seus, familiares seus, parentes seus, colegas, pessoas que você tem relacionamento e necessitam também conhecer a Jesus. Mas como faremos? Por meio de pontes que nos permitam dialogar, que nos permitam apresentar a mensagem da salvação. E aqui então, Paulo ele usa deste recurso. Mas não somente ele é um bom estrategista, mas ele não somente sabe o que fazer, na hora de fazer, o que fazer, como fazer, mas também nós temos algo muito interessante. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é a mensagem que converte o pecador perdido? Todos aqui essa noite, sem exceção, sabem que Deus confiou a nós. Nós que cremos em Cristo Jesus, a tarefa, a missão, o dever, a obrigação de testemunharmos de nossa fé. Jesus, ele falou: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa missão é nossa. Então, que mensagem você pode indagar? Mas o que eu preciso falar? O que eu preciso dizer? Eu estou entendendo sim que eu preciso usar de uma ponte, eu preciso sim, a partir do contexto, da cultura religiosa da pessoa a qual me direciono, eu preciso saber dialogar com essa pessoa, eu preciso saber aquilo que ela crê, aquilo que ela pensa, para então apresentar a mensagem do Evangelho. Eu preciso usar de oportunidades para que eu apresente quem é Jesus. Mas que mensagem eu devo pregar? Jesus, aqui nós temos o apóstolo Paulo nos ensinando. Versículo 2, olha aí. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles, e por 3 sábados, olha o tempo aí, examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse entre os mortos, e dizia: este Jesus é o que vos anuncio, é o Cristo. A quem Paulo está se direcionando? A judeus. Então, os judeus já têm uma preparação, é o povo que Deus separou para a vinda do Messias. Os judeus tinham a esperança da vinda do Salvador. Os judeus aguardaram ansiosamente o cumprimento que Deus realizou desde o Gênesis, especialmente a Abraão. Então nós temos aqui algo muito interessante que precisamos perceber. Que o apóstolo Paulo, a partir dessa ponte de contato, ele vai fazer o quê? Examinar com eles as Escrituras. O que mais ele vai fazer? Ele vai explicar. Não somente explicar, mas ele vai o quê? Demonstrar. Demonstrar o quê?
Demonstrar que Jesus é o Messias e afirmar que Ele é o Messias. O que Paulo está fazendo? O Messias que nossos pais profetizaram, o Messias que nós tão ansiosamente aguardamos, chegou. E é aí interessante observar que então a mensagem que eu e você, que nós precisamos proclamar, é a mensagem que demonstra o nosso comprometimento com a revelação das Escrituras. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa caminhada nós vamos entrar quando Paulo chega em Atenas. Em Atenas não há ali naquele contexto, Paulo falando a judeus, são pagãos, com profundo conhecimento filosófico, com conhecimento daquilo que Sócrates, Platão dizia, Aristóteles. Mas aqui, o que é interessante observar, é que Paulo então, ele parte da revelação específica de Deus, da revelação especial de Deus, a revelação das Escrituras. Paulo está mostrando àqueles que já conheciam as Escrituras, aquilo que as Escrituras diziam. Ou seja, se eu e você queremos testemunhar da nossa fé em Jesus, e nós temos esse desejo, nós queremos isso, queremos crescer como povo de Deus, o nosso sonho é que hajam continuamente batismos, pessoas se convertendo, a igreja crescendo para a glória do Senhor, e a nossa cidade sendo impactada com o Evangelho. Então, para isso, meus amados irmãos, não podemos usar de subterfúgios, não podemos usar estratagemas humanas, mercadológicas, para atrair pessoas a Jesus. Não, a nossa missão, as pessoas serão atraídas a Cristo Jesus, à medida que eu e você, cada um de nós, comprometidos com o Evangelho, mostrando aquilo que a Bíblia diz, a autoridade das Escrituras, a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, elas serão atraídas a Jesus. Mediante o amor cristão, mediante a união do povo de Deus, mediante a seriedade com a qual nós tratamos aquilo que a Bíblia diz. E aqui, o que é muito claro, e o que deve ser observado por nós, é que Paulo, ele prega Cristo a partir das Escrituras. Ele está se direcionando a quem? A judeus e a gentios piedosos. Eles já conheciam aquilo que estava dito. Então a função de Paulo era mostrar para eles como ele fez. Agora repito de outra maneira, dialogando. O apóstolo Paulo, ele vai usar da dialética. E é isso interessante perceber, porque ele faz perguntas e respostas, um diálogo, uma interação. É muito importante isso, interagirmos com as pessoas a qual queremos testemunhar de nossa fé, de fato perguntar, indagar, colocar perguntas que levem à reflexão. Pense na sua conversão, como que Deus trabalhou a tua vida, que questões Deus levantou na tua vida para que você percebesse que você precisava do Senhor Jesus. Então aqui há um diálogo, não só um diálogo, mas há uma explicação. Paulo expôs. O versículo 3 diz, explicando. Se nós queremos que pessoas sejam salvas por Deus, se nós queremos que haja conversão de pecadores perdidos, nós temos que compreender que é nossa tarefa abrir a Bíblia, mostrar aquilo que a Bíblia diz, explicar a Bíblia, porque são dúvidas. Quantas dúvidas eu, Rodrigo, já tive, você teve, você tem, e você então precisa de quê? De explicação, compreender. Nós não somos um povo de uma fé burra, nós não somos um povo de uma fé cega, nós não somos um povo de uma fé ignorante. A nossa fé não traz alienação, mas a nossa fé, ela traz sentido à razão. A nossa fé faz com que nós compreendamos o Deus glorioso, o Deus que se revelou, o Deus que nos criou, o Deus que sustenta, o Deus que está conosco no sofrimento, o Deus que nos traz o consolo necessário, o Deus que não somente nos criou, mas Ele providenciou tudo, absolutamente tudo, para que pudéssemos receber o seu perdão e a sua salvação. Nós temos dito, e hoje, por exemplo, no boletim você sabia, é um novo quadro no boletim que vamos trabalhar, cujo objetivo é trabalhar questões básicas da fé cristã. E aí você tem no seu boletim mostrando que a salvação não é por mérito teu, não é por mérito meu, porque se dependesse de mérito humano, meus méritos eu jamais seria salvo. O que eu mereço como humano pecador e perdido sem Cristo Jesus era a condenação eterna de Deus. Mas Deus provou seu amor para comigo e enviou Jesus Cristo, que morreu e pagou o preço dos meus pecados, morreu, cumpriu a justiça do Pai, morreu por mim.
E a Bíblia me mostra que quando Cristo morreu por mim, eu morri com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, com Ele ressuscitamos para uma vida nova de obediência ao Senhor. Nós precisamos mostrar às pessoas, porque há pessoas sinceras, que têm uma devoção sincera, autêntica, verdadeira, estão sendo enganadas, acreditando que precisam cumprir promessas, fazer penitência, acreditando que existem mediadores, outros que não há, porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a Bíblia. Então o apóstolo Paulo, então, o que ele fez? Ele explicou, ele expôs, e não somente isso, ele que é gostoso de ver, olha que belíssimo, meus irmãos. Paulo está falando para judeus que não sabiam que o Messias tinha vindo. Paulo está falando para judeus que se reuniram e aguardavam o Messias. Até hoje os judeus aguardam o Messias. Então Paulo faz o quê? Olha aí, demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. Os judeus daquele contexto histórico, por influência também dos macabeus, eles acreditavam que o Messias seria um libertador do Império Romano, alguém que se imporia diante das nações opressoras e levaria ao povo a sua glória do passado. Eles aguardavam por isso. Mas o que Paulo está fazendo? Pera lá, o Messias não é isso. O Messias não é esse que nós aguardamos e aqueles que nós ansiamos da maneira como nós pensamos. O que Paulo fez? Paulo mostrou, Paulo explicou que o Messias, ele seria um homem sofredor. Certamente podemos aqui dizer com tranquilidade que Paulo pegou lá o livro dos profetas e foi no profeta Isaías 53. Outros textos do Antigo Testamento, mostrando que o Messias haveria de sofrer, mostrando que o Messias haveria de morrer, mostrando que o Messias haveria de ressuscitar. E aqui vocês pensem uma coisa, imagine você estar aguardando por algo tão especial para a tua vida, mas o tempo todo você está aguardando da maneira errada, você ainda não compreendeu a verdade. O que Paulo está fazendo sendo usado por Deus para que os olhos daqueles judeus fossem abertos. E aqueles judeus, alguns desses judeus, reconheceram que Jesus é o Messias. E olha o versículo 3. Paulo diz assim, dizia: este Jesus que vos anuncio é o Cristo. O que Paulo está mostrando? Meus queridos irmãos, nós descendentes de Abraão, o nosso Messias já veio, ele morreu e ressuscitou. E aí você para lembrar, lembra da história da Bíblia, começa a lembrar do que você já sabe, lá dos Evangelhos, lá do início de Atos. Imagine Paulo narrando tudo isso, porque durante 3 semanas, todos os sábados, eles se reuniam, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas questões sendo esclarecidas. Eu fico imaginando, porque quando a gente recebe uma boa notícia, a gente entende aquilo que a Bíblia diz, você não se alegra. Não é gostoso compreendermos as verdades de Deus? Então, qual é a mensagem que converte o pecador perdido? É a mensagem comprometida com a revelação das Escrituras. É a mensagem que dialoga, expõe, demonstra e anuncia que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Qual é a mensagem que converte o coração do pecador perdido? É a mensagem que está comprometida com a vida, a obra e a morte de Jesus, o Messias prometido. Você pode dizer o seguinte: mas pastor, nós não somos judeus, nós não temos essa esperança, nós gentios não temos o conhecimento, a tradição, a cultura dos judeus. Aquele a quem me direciona não tem essa expectativa, mas perceba as pontes que Deus vai te dar. Que você pode, perceba uma questão: os judeus estavam enganados sobre quem era o Messias. O que Paulo fez? Esclareceu. Você com certeza tem familiares, amigos que são católicos, budistas, que são ateus, que são espíritas, o sincretismo religioso, pessoas sinceras, pessoas que têm uma fé sincera, que desde pequenino lá com a mamãe e papai aprenderam aquilo como verdade.
pessoas que aprenderam tudo aquilo como sendo algo bom, pessoas que acreditam de verdade que todos os caminhos são caminhos de salvação, pessoas que são sinceras naquilo que elas acreditam. Não devemos menosprezá-las, não devemos ridicularizá-las, não devemos colocá-las como pessoas tolas. Não é isso, mas é tendo compaixão, amor para com elas e mostrar aquilo que a Bíblia diz. Há quanto tempo você vem acreditando nisso? Mas não é isso que a Bíblia diz. E aí então, mediante o conhecimento das Escrituras, nós colocaremos que a salvação é pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos. Você está aí a sua vida toda religiosa, fazendo promessas, cumprindo penitência, fazendo obras. Você está aí a sua vida toda com insegurança da sua salvação, achando que hora é salvo, e fica nesse baralho de gato. Você está aí a vida toda acreditando naquilo que não é bíblico. Qual é o nosso dever? Mostrar aquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus fala: se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, purificar de toda injustiça. A palavra de Deus afirma que Jesus já pagou o preço. Então, aí, mediante a cultura, o contexto que você está, com as pessoas com as quais você se relaciona, você apresentará. Interessante observarmos, irmãos, por quê? Certamente, Paulo está nos dando 1 Coríntios 15, 3. Abra lá sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 3. Paulo, nós temos aquilo que chamamos da mensagem apostólica, a mensagem proclamada pelos apóstolos de Cristo, aquilo que é, em termos de doutrina, mais o princípio da doutrina bíblica, da teologia cristã. 1 Coríntios 15, 3. Olha o que Paulo fala. Olha na sua Bíblia. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Percebeu a questão? Paulo não está inventando nada. Paulo não está inventando nada. Ele está ensinando aquilo que ele recebeu. Ele recebeu de quem? De Cristo Jesus. O que ele diz? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O que você precisa dizer às pessoas que você tem orado, pedindo a Deus para que sejam salvas? Você precisa dizer isso para ela: olha, toda a religiosidade, todo esse sacrifício que você faz, acreditando que você vai ter mérito na tua salvação, não é isso que a Bíblia diz, mas a Bíblia me diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia me diz, olha o versículo 4, e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando nós nos colocamos a testemunhar de nossa fé, meus amados irmãos e irmãs, quem é que convence o pecador perdido? Foi o Espírito Santo. Quem foi que te convenceu? Foi o Espírito Santo de Deus. E aí então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar o que? Romanos 4, vai lá em Romanos 4, por favor. Romanos 4, 25. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou. Mas para que serve a ressurreição? Romanos 4, 25, olha na sua Bíblia aí. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Não há mais culpa penal. Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, a ressurreição corpórea de Jesus, ela é a nossa segurança de que a justificação é a segurança de que Deus, pelos méritos de Jesus, pela obra de Jesus, pela vida de Jesus, nos declara totalmente justo. Não há mais culpa alguma. Nós que cremos em Jesus não temos que carregar culpa. Mas já fiz tanta coisa errada no meu passado, eu fiz tanta besteira, eu já cometi coisas que são imperdoáveis, mas quando nos arrependemos, confessamos, cremos, a culpa, não há mais culpa. Não só culpa psicológica, mas culpa penal. Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos crer naquilo que a Bíblia diz. E exatamente também essa mensagem apostólica do apóstolo Pedro, lá em Atos 2, nós não vamos ler, por questão do tempo, depois em Atos 13, 26 e 31,
é aqui a palavra de Deus sendo proclamada e mostrando que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a nossa justificação é fato. Não podemos ser crentes que ficam com dúvida da fé, com dúvida da salvação. Confie no amor, confie no perdão de Deus. Porque como poderemos nós testemunhar da salvação se até mesmo nós temos dúvidas se somos salvos? E aí, queridos, é uma questão fundamental da reforma protestante, só a Escritura. Talvez você não tenha todas as respostas àquele que lhe indagar, mas você pode dizer, mas eu creio naquilo que a Bíblia diz. Eu não sei a resposta disso, eu tenho que estudar. Vou pedir ajuda lá para o pastor, professor de escola bíblica, seja o que for. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia me diz, a Bíblia me assegura que Jesus morreu por meus pecados, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, e eu sou salvo em Jesus Cristo. E se você quer salvação, se você não quer estar em dívida com Deus, e ser justamente condenado ao sofrimento eterno, você precisa se arrepender como me arrependi, e crer em Jesus como eu creio, porque Ele é meu Salvador e Ele vive. Meus irmãos, temos que ter a ousadia e intrepidez para anunciar a fé. Porque, como eu disse, há pessoas sinceras no catolicismo, no espiritismo, no budismo, há ateus que precisam ouvir de nós aquilo que a Bíblia diz. Não o que o Rodrigo está falando, mas aquilo que a Bíblia diz. Meus amados irmãos, eu tenho plena convicção daquilo que a palavra de Deus diz. E uma igreja que ama ao Senhor Jesus, uma igreja que vive o Evangelho de Deus e a comunhão entre os irmãos e prega o Evangelho de Deus, vai acrescentar dia a dia aqueles que vão ser salvos. E você que está aqui nessa noite precisa entender que Deus quer usar a tua vida. Se você não é convertido, Deus também quer te usar. Ele quer primeiro que você renda-se a Ele, arrependa-se, creia, tome uma posição e siga-o fielmente. Nós não somos um povo que segue uma placa de igreja. Nós não somos um povo que segue um rito religioso. Nós somos um povo que segue a uma pessoa, a Jesus Cristo. Nós não seguimos dogmas religiosos. Nós não seguimos tradição religiosa. Mas nós seguimos os Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é assim que Deus proverá o crescimento da nossa igreja. Lá, na sua casa, na sua rua, com seus amigos, seus vizinhos, testemunhando as pessoas, ouvindo e vindo. E agora pensa que gostoso. Quem aqui não é batizado ainda? Não precisa botar meu nome, pensa aí. Quem não é batizado? Então a pergunta que eu te faço é a seguinte. Primeiro, você já crê ou não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já tem ou não tem a segurança da tua salvação eterna? Se você ainda não tem, se você ainda não crê, meu queridão, minha queridona, agora é a hora de tomar a decisão. É agora de falar, eu creio em Jesus, Senhor Jesus, me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que Tu és meu Salvador. Eu quero vir para a Tua glória. Jesus, faça isso na minha vida. Eu quero ter o Teu perdão de verdade. E você pode fazer isso agora, nessa noite. E então, você vai tomar essa decisão essa noite. E você, que já tomou a decisão, eu lhe pergunto, você já é batizado? Não é o batismo infantil. Não é isso que Jesus mandou fazer. Mas é o batismo nas águas. O batismo que de fato testemunha, torna visível aquilo que é uma realidade espiritual quando há conversão, que morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para o diabo e ressurgimos para uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida para a glória de Deus. O batismo é a ordem de Jesus, não é a opção. Muitas pessoas pensam, batismo é a opção, eu batizo se eu quiser. Sim, lógico, nesse sentido de decisão que você vai tomar, você pode tomar. Mas se você crê em Jesus, não é opção. Se você crê em Jesus, se Jesus é o seu Senhor, não é opção. Porque se você fala que crê em Jesus e não quer se batizar, você está indo contrário àquilo que Jesus disse. O batismo é a pública profissão de nossa fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O batismo é a porta de entrada para ser membro da igreja e poder com alegria falar para as pessoas, olha, eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador, e eu amo a minha igreja. É um povo que realmente prega a palavra, estamos juntos, uma família de Deus. E qual é a visão da nossa igreja? Vamos juntos falar? Uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo, que impactam o mundo. Essa igreja que eu sou, é perfeita? Não, ixi, para começar, eu não pastor, não tem perfeição nenhuma.
igreja onde nós temos buscado o Senhor. Quando erra, existe arrependimento, existe perdão. Nós temos essa postura, irmãos. Quais são os efeitos da exposição fiel do Evangelho? Os efeitos são esses que estamos aqui colocando aos irmãos. E aí vem uma questão muito importante. Uma pergunta que precisamos fazer ao texto. A pergunta é: que tipos de convertidos são feitos em Tessalônica? Que tipo de convertidos são feitos naquela cidade estratégica, a capital da Macedônia? Olha o versículo 4. Deixa eu voltar lá. Atos 17, versículo 4. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo. A ideia aqui de convencidos, no sentido de fato, a conversão do Espírito Santo, mas é assim, compreenderam realmente aquilo que a Bíblia diz. A fé não é burra, a fé não é cega, ok? Mas a fé dá sentido à razão. Eles aqui compreenderam aquilo que a Bíblia diz. Bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. O que é fantástico? Que judeus e gentios, ricos e pobres estão crendo em Jesus. O Evangelho não é para pobre. O Evangelho não é para rico. O Evangelho é para todos. O Evangelho não há segmento. Meus amados irmãos, a coisa mais linda, eu já falei isso aqui na nossa igreja, a diversidade do corpo de Cristo. É a coisa mais linda. E como é lindo ver uma igreja que cresce com pessoas iletradas e pessoas com doutorado. Pessoas que têm trabalhos com uma qualificação profissional maior e outras com uma qualificação inicial. É fantástico isso. Igreja de Jesus não pode ser igreja para classe A, B, A ou B. Não, é para todos. Isso é lindo. É o que nós temos aqui no versículo 4. Agora, não observe uma questão então. A pergunta que eu fiz foi qual? Leio vocês. Está fraco, lê de novo. E aí, você sabe que tipo de discípulos são feitos em Tessalônica? Abra o 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 10. Se você tiver sem Bíblia, é o texto do boletim. 1 Tessalonicenses, que tipo de discípulos foram feitos em Tessalônica? Está aqui a resposta. É lindo, irmãos, é lindo. Eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia. A versão que eu vou ler é a versão que está no boletim, tá bom? Acompanhe, por favor. Olha só, que tipo de crente tinha em Tessalônica? Observe. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Mediante de Deus, nosso Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. Está vendo? O que Paulo está falando aqui, queridos, é de Atos 17, de 1 a 9. Isso é extraordinário. Você entender as conexões dentro da Bíblia. Continuando. E vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a que há muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, ó glória, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Perceba o ponto estratégico de Paulo: fluxo para o Ocidente, para o Oriente. Continuando, 9. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma nos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem Ele ressuscitou entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que fantástico! Que
igreja! Que igreja! Quando você olha na visão estratégica da nossa igreja, dentro do planejamento estratégico para 2022, a equipe de gestão estratégica sabe disso muito bem. Quando nós olhamos para o cenário futuro, que nós sonhamos com a nossa igreja em 2022, é esse cenário futuro. Não é, professor? Não é? Não é, Marcelo? Está lá. Aquilo que aponta o caminho que nós queremos desenvolver como igreja está aqui. Que tipo de discípulo nós temos aqui? Versículo 3. Eles eram o que, queridos? Firmes na fé, sólidos no amor e robustos na esperança. O que nós precisamos ser hoje? Que tipo de crente Deus quer que você seja? Mas pastor, eu estou sofrendo tanto, pastor. Essa crise econômica me atacou de jeito. Eu estou pendurado de conta, de dívida. Está difícil. O que eu ganho mal dá para pagar minhas contas. Como que eu posso estar firme? Como que eu posso estar com esperança? Quando nós colocamos, meus amados irmãos, a nossa esperança em Cristo Jesus, no Senhor, na palavra de Deus, quando nós sabemos que o nosso reino não é aqui dessa terra, mas o nosso reino é celestial, nós não iremos sucumbir, nós não iremos naufragar, nós não iremos desistir, não iremos parar, mas prosseguiremos com perseverança, como era a igreja de Tessalônica. Como era? Como era? Firmes na fé. O que mais? Sólidos no amor. E o que mais? Robustos na esperança. Olha só, não somente isso, olha o versículo 5. Não apenas de palavras. Não apenas de palavras, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabe, até aqui, com absoluta convicção. Como era que era a igreja, como eram os discípulos de Tessalônica. Eles eram um povo que com Paulo aprenderam e eram absolutamente homens e mulheres que tornaram-se que não apenas de palavras, mas o que? Em poder. Não somente isso, mas como eles eram também a igreja de Tessalônica, versículo 7 e 8, eles se tornaram o que? Modelos. Eles se tornaram modelos para os demais. Eles eram modelo de vida cristã, modelos de homens, de mulheres, de família para a sociedade do seu tempo. Qual é a cultura no Império Romano? É uma cultura pós-moderna. O relativismo moral havia em Roma. A adoração a vários deuses havia em Roma. O que nós temos aqui, meus irmãos, não se inclui com os fogos, viu? Vamos lá. Eles o que? Tornaram-se modelos. Versículo 9, olha que lindo versículo 9. Ele vai falar o quê? Abandonaram os ídolos e se converteram a Cristo. Agora preste atenção numa coisa muito séria. O que a palavra está nos mostrando aqui? Porque eles mesmos anunciam de que maneira fostes recebidos entre vós, de que forma fostes convertidos dos ídolos a Deus. Na pós-modernidade, nos tempos em que vivemos, ou talvez essa cultura pós-cristã que vivemos, as pessoas querem manter a sua cultura religiosa que recebeu de seus pais, amigos, familiares, e não querem abrir mão dessas culturas religiosas e querem crer como sempre creram, adicionando Jesus. Jesus sendo mais uma opção. Há um radicalismo, irmãos, que temos que compreender o Evangelho. Há um radicalismo. Quando nós olhamos para Jesus, falando aos discípulos, quem não renunciar, até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pense você que Jesus se agradará com você tendo uma fé mística, miscigenada, uma fé liquidificadora, onde acredita e aceita que todas as expressões de fé religiosa são válidas, porque ele não aceita isso. É necessário que nós venhamos de fato romper com o passado religioso.
Aqui, quando fala-se de ídolos, não está falando só de meros ídolos do coração, mas está falando de ídolos mesmos, imagens, esculturas a qual eles adoravam. E nós sabemos que na Grécia Antiga, dentro do panteão da mitologia grega, e dentro da fé romana, a religiosidade romana, politeísta, as pessoas sim veneravam, adoravam, invocavam, oravam, faziam o que for para vários deuses. Deusa Diana, Afrodite, e aí vai. O que a Bíblia está nos mostrando é que eles converteram-se, abandonaram os ídolos e voltaram somente a Deus. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, compreender a seriedade disso. Porque a nossa cultura atual pressiona para que concordemos e aceitemos tudo como verdade. E não é. E aí então nós temos o quê? Aquela igreja tornou-se uma grande agência de evangelização, porque toda a Macedônia e a Acaia foram impactadas pela igreja de Tessalônica. O que nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, como primeira igreja batista em Pompeia, é compreendermos que Deus requer, Deus nos convoca a que tomemos uma postura centrada no Evangelho. Perceba uma questão, mesmo sob uma perseguição ferrenha, mesmo com ameaças de morte, mesmo com ameaça de desemprego, mesmo com ameaça de falência, eles não negaram a fé em Jesus e mantiveram-se fiéis. O que nós precisamos como igreja hoje é que todo convertido deve buscar a postura e a prática da igreja de Tessalônica. A essas que nós aqui comentamos. Todos nós precisamos, irmãos. Quando nós olhamos para 2022, quando olhamos para 2017, final desse ano, o nosso objetivo esse ano é chegarmos ao final do ano com 194 membros, salvo engano, 66 batismos. Estamos na metade do ano, iniciaremos o segundo semestre. Nós precisamos realmente nos engajarmos, tomarmos uma postura, tomarmos uma decisão de vivermos verdadeiramente o Evangelho e testemunharmos a nossa fé. Aí você pode falar assim: mas pastor, não dá tempo não. Aí eu falo: dá? Para a Bíblia. Quanto tempo Paulo passou em Tessalônica? Quanto? 3 sábados, 3 semanas. Ele ficou em Tessalônica 3 semanas. Ele chegou numa cidade pagã. Ele chegou numa cidade onde não haviam convertidos. Ele chega numa cidade onde está começando do zero, absolutamente do zero. E aqui 3 semanas com dedicação, ensinando, pregando, ensinando, pregando, ensinando, pregando. Depois de 3 semanas, o que acontece com Paulo? É posto para correr, foge. A gente vai chegar na exposição nessa parte. Mas o que eu quero mostrar é que com 3 semanas, com o ensino sério da palavra, as pessoas sendo convertidas ao Evangelho pelo Espírito Santo, e entendendo, cada convertido entendendo que era sua missão testemunhar, pregar, falar de Jesus. Meus queridos, aquela igreja cresceu. Foi uma grande bênção nas mãos de Deus. Somente 3 semanas Paulo plantou uma igreja em Tessalônica. O que nós podemos, meus amados, na dependência e no poder do Espírito Santo de Deus fazer em 3 semanas? A gente não tem ideia. Nós não temos noção. Nessa noite nós estamos aqui com 140 pessoas mais ou menos. Se nós juntos, 140 pessoas, testemunharmos, pregarmos, falarmos, anunciarmos o Evangelho, falarmos do Senhor Jesus, certamente, meus queridos irmãos, no mínimo 10% irão crer. E agora multiplique 140 pessoas vezes. Nós podemos testemunhar no mínimo por 3 pessoas por semana. Quanto isso não será? Em uma semana nós podemos alcançar o alvo de 66 batismos. Isso não é impossível. Eu creio nisso como verdade. Para mim isso não é erro de interpretação, mas para mim isso é evidência, uma ação sobrenatural de Deus em uma cidade.
E a nossa oração tem que ser para que Deus, Ele mova soberanamente no coração de cada pombense. Nós vamos desejar, anelar, orarmos para que os nossos amigos, familiares que não creem em Jesus sejam salvos. Nós precisamos nos empenharmos para isso, meus amados irmãos. Por quê? Porque é nosso dever, nossa missão. A nossa classe de discípulo, que é a preparação para o batismo, 10 semanas somente. Nós vamos iniciar uma classe no mês que vem. Alguns casais, eu convidei algumas pessoas. Você que quer começar a classe de preparação ao batismo, são só 10 semanas. Me procura depois do culto. Vamos começar na próxima semana, porque vai ser extraordinário. Imagina daqui a 12 semanas temos mais batismos. E aqui então nós estamos mostrando a conversão dos perdidos, como Deus faz tudo isso. O que temos que entender então é que você e eu, nós devemos ter a postura e a prática dos Tessalonicenses. Leia comigo, por favor. Todo por 3 semanas, sistematicamente, eles estudaram. Nós não podemos, meus queridos, dar pouco valor à Bíblia. Nós não podemos deixar o estudo da Bíblia de lado. Você precisa vir domingo de manhã. A escola bíblica, a escola da família é extraordinária. Quem está vindo, está vendo. Leiam vocês, por favor. Nós não queremos ser uma igreja de crente cabeção. Sabe o que é um crente cabeção? Conhece muito Bíblia, mas vai ver a vida, vai ver a prática. Eu já fui crente cabeção. Não é coisa porra, não. Apesar da minha cabeça continuar crente, né? Mas, meus amados irmãos, nós precisamos praticar aquilo que aprendemos, fazer aquilo que a Bíblia diz. Leia vocês, por favor. Vivemos tempo de preguiça. Já percebeu isso? Nós somos preguiçosos. Nós temos a tendência humana a nos acomodarmos. Quer ver? Só WhatsApp, quando você vai falar com alguém, como é que você escreve você? Você escreve o quê? VC. Não é? Também. TB. Até mais. T mais, né? Não é? Amor. Nem escreve, põe um coraçãozinho. Mas beijo. BG. Nem é BGO. É BG. Nós estamos voltando aos tempos antigos, né, que as línguas eram só consoantes, né? O hebraico é assim, né, pastor? Mas nós humanos, somos preguiçosos. Temos a tendência de acomodação. Ok? Então, por exemplo, se eu posso vir para a igreja a pé, mas eu prefiro vir de carro. Por quê? Vou chegar suave, né? Eu tenho que andar um pouquinho, por isso eu sou sedentário. Né? O que eu quero mostrar é que nós precisamos compreender que estudo da Bíblia dá trabalho. Dá trabalho. Quando você estava na escola, você teve que aprender química. Você não teve que aprender química? Senão você reprovava de ano. Eu odiava química, eu até hoje, não mais nada. Física, você não teve que aprender. Ler, você não teve que aprender a ler. Agora, lembra quando você estava aprendendo a ler? Como é que você lia errado? Como é que eu lia errado? Não é? Meus amados irmãos, tudo de bom dá trabalho. Tudo que é bom vem mediante nossa dedicação, esforço, esmero. E a estudo da Bíblia não pode ser diferente. A gente quer abrir a Bíblia e entender tudo de cara, não é dessa maneira. Nós compreenderemos a Bíblia à medida que lemos, aprendemos como se faz a interpretação, entendemos a história por trás do texto. Essa série de Atos é uma série que nos mostra a história da igreja, seu início, mas vocês percebem como que é a exposição bíblica, mostrando aos irmãos aquilo que o texto está dizendo, não inventando o texto, mas mostrando aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, por que eu digo tudo isso? O que a Bíblia deseja para você como pessoa convertida ao Senhor Jesus? É importante isso.
O que a nossa igreja quer para a sua vida? O que nós estamos trabalhando? Quero que vocês leiam, por favor, bem alto. É isso que estamos empenhados. Os pastores da igreja, os diáconos da igreja, os professores da igreja, a liderança da igreja, essa é o caminho a qual estamos trilhando, é isso que nós buscamos. Então, como nós alcançaremos a cidade de Pompeia? Nós alcançaremos, irmãos, é mediante a fidelidade às Escrituras. Não é por estratégias que angariam pessoas. Nós não queremos usar iscas falsas. Nós queremos mostrar a verdade do Evangelho. É mediante o seu testemunho como crente, o meu testemunho como crente, seriedade, boa reputação da igreja, bom testemunho dos membros, identificar a cultura religiosa daquele a quem testemunhamos e confrontar com a exclusividade do Senhor Jesus como Deus Salvador. Isso é muito sério, isso é muito importante. Por quê? Tudo isso devemos fazer na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos confrontar as pessoas. Nós vemos tempo que as pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas não querem ouvir que elas estão erradas. Nós não gostamos disso, não é? Não, se o pai tem que chamar a atenção do filho, o filho vai gostar? Não vai. A esposa vai chamar a atenção do marido, o marido vai gostar? Não vai. E o marido chama a mulher, vai gostar? Não vai. E por que nós queremos, que nós não temos que testemunhar da fé, não temos que fazer isso? Vamos ter que fazer isso. Se eu não disser para a pessoa que aquilo que ela crê não é bíblico, não é correto, não é ofender a pessoa, mas eu tenho que mostrar. Então, nós temos o que? A conversão. Agora, esse é o primeiro efeito. Vamos para o segundo efeito? Qual é o segundo efeito? Agora, o segundo efeito eu vou ter que ir um pouco mais rápido, ok? Prosseguindo, então, lá em Atos 17, 5 a 9, nós temos o que? O segundo efeito. Qual é o segundo efeito? E aí vem uma questão muito séria. Por quê? Lembra no começo da mensagem que eu falei que Paulo, ele fez a vontade de Deus, mas ele sofreu. Paulo fez a vontade de Deus, mas ele sofreu. Paulo fez a vontade de Deus, mas ele sofreu duras perseguições. Ou seja, fazer a vontade de Deus não significa mar de rosa, não. Por causa da obediência a Deus, as Escrituras, haveremos muitas vezes de passar por dificuldades e lutas. Então a questão, o segundo efeito qual que é? Perseguição dos incrédulos. Meus queridos, não podemos ser ingênuos.